Você já parou para pensar em como os animais percebem o mundo? Será que eles têm uma conexão com o universo mais profunda do que a gente imagina? E se a chave para entender melhor as leis do cosmos estiver justamente na forma em como os animais interagem com o mundo ao seu redor? Hoje vamos explorar a ideia de que os animais podem ter uma percepção da realidade que transcendem os nossos sentidos, oferecendo pistas para compreender como as leis do universo realmente funcionam. Vamos analisar o comportamento deles e ver o que podemos aprender para entender melhor as verdades que governam o cosmos. Eu sempre venho falando aqui de como os humanos têm uma percepção limitada nos seus 5 sentidos. Esses sentidos, embora fundamentais para a nossa sobrevivência, não são capazes de perceber a totalidade da realidade. Veja, por exemplo, a visão. Nós só conseguimos perceber uma faixa muito pequena dentro desse grande espectro eletromagnético que vai do ultravioleta ao infravermelho. Mas há muito mais acontecendo ao nosso redor do que nossos sentidos conseguem perceber. Toda criatura viva no universo, criada por Deus simples e ignorante, é compelida a lutar pela conquista da razão. É um longo caminho. Para o espiritismo, alguns animais têm o que pode ser considerado como mediunidade, já que conseguem pressentir algo no ar e geralmente estão certos. Durante o tempo em que permanecem ao nosso lado, passam por várias experiências e é possível, e até bastante frequente, que permaneçam algum tempo ao lado dos donos em espírito após falecerem. Agora pense nos animais, como os cães, por exemplo. Eles são capazes de detectar odores a quilômetros de distância, através de uma percepção que vai além da nossa compreensão. O olfato deles é infinitamente mais apurado do que o nosso. Isso nos leva a pensar o que mais que está acontecendo ao nosso redor que nós não conseguimos perceber. Mas o olfato dos cães não é o único exemplo. Os morcegos, por exemplo, que usam a ecolocalização para se locomover dentro de um espaço completamente escuro. Eles emitem sons em altas frequências que, quando colidem com objetos, essas ondas retornam e informam a posição, a forma e até a textura dos objetos. Isso mostra que a percepção do mundo não se limita àquilo que vemos ou tocamos diretamente. E se isso não fosse só uma forma de sobrevivência que eles têm, mas uma forma de perceber e se conectar com algum outro plano mais sutil? O que resulta do conjunto de sentidos de um morcego? Qual a imagem que é formada no cérebro de um morcego? O que eles conseguem perceber que nós não percebemos? Os animais com seus sentidos amplificados, eles poderiam estar sintonizados em uma frequência de realidade que para nós é invisível, mas que com certeza existe. Agora vamos falar sobre algo ainda mais intrigante. Os animais parecem estar em uma perfeita harmonia com os ciclos naturais do planeta. Vamos tomar como exemplo as aves migratórias. Elas viajam milhares de quilômetros com muita precisão, indo para locais específicos, e tudo isso sem precisar de um mapa ou uma bússola. Elas têm algo que as guia, que as conecta com o planeta, de uma forma que quase sobrenatural. O mais fascinante é que elas não estão apenas seguindo um instinto animal. Elas estão sincronizadas com a Terra e com seus ciclos naturais. Acredita-se que muitas dessas aves são capazes de perceber os campos magnéticos da Terra, algo que para nós é um mistério, mas que para elas é algo que parece natural. Agora, como os cientistas têm entendido esse fenômeno? O pardal do mato são capazes de usar os campos magnéticos da Terra como uma bússola natural. Alguns estudiosos apontam que essas aves possuem uma célula especializada chamadas de magnetitos ou magnétitos, que funcionam como sensores de orientação magnéticos. A presença dessas células nos bicos das aves podem ser uma pista de como elas detectam variações nas linhas dos campos magnéticos da Terra. Estudos recentes mostram que esse padrão migratório das aves não é algo aleatório. Elas podem estar fazendo suas viagens através dessa detecção e usando como orientação esses campos magnéticos da Terra. Esses sinais magnéticos são algo que nós já entendemos, que a nossa ciência já entendeu. Mas será que existe algo mais complexo, algo mais sutil que está presente dentro do cotidiano? E se essa percepção que elas têm sobre os campos magnéticos forem apenas uma das maneiras pela qual elas se conectam com um padrão universal que vai além da nossa compreensão? Para entender melhor como funciona esse senso de localização das aves, precisamos entender como funciona de fato esse magnetismo. Como já percebemos, as aves têm esse senso de orientação baseado no campo magnético da Terra. Mas então,
como que esse sistema realmente funciona e como eles impactam no comportamento dessas aves. Uma pesquisa experimental feita pela Universidade de Harvard em 2008 ajudou a confirmar essa ideia. Os cientistas manipularam o campo eletromagnético artificialmente e com isso perceberam que as aves migratórias mostraram sinais de desorientação. Elas já não conseguiam mais seguir as suas rotas habituais. Isso sugere que os campos magnéticos funcionam como uma espécie de código universal, do qual as aves se aproveitam para compreender a sua posição no espaço e no tempo. Mas o campo magnético não é a única variável. A luz, especialmente a polarização da luz, também desempenha o seu papel fundamental. Elas podem usar a posição do Sol e a forma como a luz se dispersa no céu para corrigir as suas rotas. Essa capacidade de ler tanto o campo magnético quanto as características da luz ambiente torna as aves migratórias seres extraordinários, capazes de integrar múltiplos tipos para navegar por longas distâncias. Agora vamos analisar um outro aspecto muito interessante sobre a conexão dos animais com o cosmos. A sua intuição, por exemplo. Os animais têm uma capacidade única de prever mudanças no ambiente, desde terremotos até mudanças climáticas. Existem muitos relatos de cães e gatos que se alertam minutos ou até horas antes de algum acontecimento catastrófico, como terremotos ou tsunamis. Esse comportamento pode ser explicado, em parte, à sensibilidade dos animais a campos mais sutis, como mudanças no campo magnético, vibrações sísmicas ou até alterações na ionosfera, que precedem desastres naturais. A intuição animal, portanto, poderia ser vista como uma forma de percepção mais aguçada das leis universais, uma sintonização mais profunda com as forças que regem o planeta e o cosmos. Essas habilidades de percepção podem estar ligadas à maneira como os animais interagem com o mundo de forma holística, captando sinais que nós, seres humanos, não conseguimos perceber. Talvez se nós desenvolvêssemos mais essa sensibilidade, pudéssemos assim também escutar essas vibrações do universo e compreender melhor essas forças invisíveis que mudam a nossa realidade. Os animais, com suas formas únicas de perceber o mundo, nos mostram que existe muito mais acontecendo ao nosso redor do que nossos sentidos humanos conseguem captar. Talvez eles estejam nos ensinando a ver o universo de uma forma mais profunda. O que podemos entender com eles é que nós estamos todos conectados em uma teia, em uma forma única de comunicação, intuição e vibração, que vai além do físico, transcendendo a nossa capacidade de percepção. Talvez, se nós começarmos a analisar ou observar mais atentamente, a gente possa descobrir que, assim como os animais, também somos parte de algo muito maior, uma inteligência cósmica que se manifesta em tudo ao nosso redor. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe as suas ideias, suas teorias aqui com a gente, para a gente debater. Eu garanto para vocês que eu vou ler todos os comentários. Mas o que você acha? Será que os animais estão nos ensinando algo que nós precisamos redescobrir? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma dessas viagens. Até a próxima e não se esqueça. Não são as respostas que movem o mundo, são as